nós precisamos ter cuidado com os influenciadores? Esse vai ser o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós precisamos sim ter cuidado com esses influenciadores. Eu sei que muita gente tem o seu influenciador preferido, predileto e que ama, né, essa pessoa e não quer que ninguém fale nada a respeito dela. Assim como tem aqueles que têm também o seu político predileto, o seu pregador predileto, o cantor predileto, a pessoa predileta. Mas é necessário ter cuidado, porque às vezes esse predileto que você escolheu pode te colocar num abismo, pode prejudicar você, pode trazer resultados negativos para a tua vida. Eu não sei se você já presenciou ou conheceu algum caso de alguém que teve algum prejuízo, seja ele financeiro, emocional, no seu corpo, enfim, alguma área da sua vida, mas que sofreu algum tipo de prejuízo. Se você não conhece, dê uma pesquisada no próprio YouTube ou no Google, que você vai ver inúmeras pessoas que sofreram algum prejuízo por conta de seguir a orientação de um influenciador. Fora, eu não estou aqui mencionando aqueles que já programaram, orquestraram tudo para poder dar golpe nas pessoas. Eu não estou falando desses. Eu estou falando daqueles que se apresentam como gurus da internet, trazendo a solução para a sua vida. Eu estou falando desse grupo. E a cada dia ele cresce. E não é simplesmente na questão financeira. Existe aí questões éticas, morais, ideológicas, doutrinárias que estão em jogo. Porque tem muita gente que não conhece nada de Bíblia e está querendo ensinar a Bíblia. Tem muita gente que não conhece nada de igreja e está querendo ensinar a respeito de igreja. Pode observar, são muitos os que aparecem falando em nome de Deus, falando acerca do método, falando acerca do modo como eles querem viver e acreditam que Deus aprova. Por quê? Nós temos visto muitos artistas que se nomeiam cristãos, mas não querem viver o Cristo vivo na sua vida. Não querem os parâmetros, padrões apresentados por Cristo. Porque Cristo não vai impor nada para ninguém. Ele vai apresentar como ele fez. Ele mostrou o que deveria ser feito pelos seus discípulos para os seus discípulos se tornarem de fato discípulos dele. Mas há um grupo que tenta apresentar um evangelho que não condiz com o evangelho. É o evangelho segundo o seu pensamento, segundo a sua cabeça. E essas pessoas têm influenciado uma geração. Hoje nós não temos mais que evangelizar o Brasil. Hoje nós temos que pregar a reconciliação do Brasil. Afinal de contas, esses influenciadores têm passado o seu ponto de vista com relação ao evangelho. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Pessoas que foram na igreja uma vez e já estão ensinando os pastores a pregar. Pessoas que foram em uma reunião numa casa e já estão dizendo como é que funciona a vida com Cristo. Ou seja, esses pensamentos têm sido apresentados como verdades para a vida da igreja. E isso fez com que muitas pessoas que já tinham a intenção e o desejo de viver uma vida dupla se jogassem nessa vida dupla. Porque o falso ensino, ele distancia você de Deus. O apóstolo Paulo disse isso, escrevendo a Timóteo. Ele disse que nos últimos dias alguns apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, o que afasta um ser humano de Deus é o falso ensino, a doutrina demoníaca. E quando um influenciador se apresenta tentando convencer a pessoa de que ela se dedicar a Cristo, ela renunciar ao mundo, ela viver para Deus, não é o correto? A pessoa, o jovem que tem aquele influenciador como inspiração, como modelo de vida, ele vai seguir aquilo. E a verdade é que muita gente não se converteu, não mudou de vida, continua usando a sua droga, continua bebendo, continua fazendo tudo isso. Nós amamos os pecadores, queremos o bem deles.
Agora, o que não dá é para muita gente que nem sequer converteu ainda, nem mudou de vida, a mente continua a mesma, as práticas, o estilo de vida é o mesmo, que é ensinar a igreja a viver como igreja. Nós não podemos deixar com que isso se torne frequente no nosso meio, porque não funciona assim. Não é o que eu penso sobre Deus, não é o que eu penso sobre a Bíblia, é o que Deus disse que tem que ser, é o que a Bíblia diz que tem que ser. Em nenhum lugar do mundo você não vai ver esses artistas chegando dentro da sua emissora e colocando lá o que eles querem fazer lá dentro. Você vai ver eles seguindo tudo que está sendo orientado. Ninguém, em nenhum lugar onde chegar, vai querer impor ali as suas regras e normas, os seus pensamentos, mas na igreja é assim. Ou seja, o povo quer fazer a igreja a casa da mãe Joana, onde todo mundo dita as regras, manda, e não tem ali uma referência, não tem alguém ali que possa dar a direção. Todo mundo diz o que quer, fala o que quer e vive como quer. Na igreja não é assim. Tem um noivo chamado Jesus. E ele disse aos seus discípulos: vocês serão meus discípulos se vocês fizerem o que eu mando. Para eu poder ser discípulo de Jesus, eu preciso fazer o que ele manda. Eu preciso amá-lo. E é no amor para com Cristo que eu vou abrir mão da vida mundana, dos pecados, dos lugares onde eu visitava para me entregar. Abrir mão de tudo que me afasta, que me separa dele. Ninguém que vai servir a Cristo vai continuar ligado ao mundo. Todo mundo que de fato teve uma vida com Cristo, viveu plenamente, se separou, rompeu. O apóstolo Paulo era arraigado à religião judaica. E quando ele encontrou Jesus, o seu coração se rompeu e só houve espaço lá para Jesus. Por isso tenha cuidado, o maior influenciador que já passou por essa terra é quem de fato vai lhe dar a orientação correta, que se chama Jesus de Nazaré. Ele disse: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Ou seja, alguém que vai cuidar de você, orientar você, te dar as diretrizes corretas para a sua vida. E a sua vida vai crescer espiritualmente, emocionalmente, vai ter sucesso no seu físico também. Eu espero ter lhe ajudado de alguma forma, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.